Vamos louvar? Senhor poderoso, Senhor poderoso, Senhor poderoso, Senhor poderoso, eu amar a ti, eu amar a ti, amar a ti, amar a ti, vou pregar, batizar, dedicar cada dia a ti, vou pregar, batizar, dedicar cada dia a ti, Senhor poderoso, Senhor poderoso, Senhor poderoso, Senhor poderoso, subir a ti, subir a ti, subir a ti, subir a ti, vou pregar, batizar, dedicar cada dia a ti, vou pregar, batizar, dedicar cada dia a ti, Senhor poderoso, Senhor poderoso, Senhor poderoso, Senhor poderoso, cantar a ti, cantar a ti, vou pregar, batizar, dedicar cada dia a ti, vou pregar, batizar, dedicar cada dia a ti, Senhor poderoso, Senhor poderoso, Senhor poderoso, Senhor poderoso, viver por ti, viver por ti, viver por ti, eu vou pregar, batizar, dedicar cada dia a ti, vou pregar, batizar, dedicar cada dia a ti, Senhor poderoso, Senhor poderoso, Senhor poderoso, Senhor poderoso, Senhor poderoso. Vamos ouvir a nossa pregação. Olá, amigas, irmãs queridas. Então, estamos mais uma semana aqui nesse ciclo de devocionais, de aulas, de palestras, de estarmos juntas, de um horário para a gente tomar um café, separarmos nossa Bíblia, nosso caderninho de anotações, estarmos como nós gostamos de estarmos juntas, não? E isso tem sido um grande desafio nesse período de Covid-19, quarentena, que estamos isoladas, mas não estamos só. Isso a gente tem que ter muito forte nos nossos corações. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho de uma experiência que eu passei, porque hoje nós vivemos experiências, né? A gente não vai mais no restaurante comer um prato X, a gente vai passar por uma experiência X. A gente não faz uma viagem, é uma experiência de uma sensação de estar num lugar, né? Tem sido muito interessante essas novas nomenclaturas e eu acho que elas vão muito de encontro ao que nós estamos vivendo hoje, né? Eu acho que essa quarentena tem sido uma grande experiência, né? Mas eu queria muito que fechássemos nossos olhos e fizéssemos uma pequena oração. Pai, muito obrigado por mais um dia onde podemos estar com o Senhor, compartilhando a sua palavra, Deus, e agradecendo porque o Senhor tem cuidado das nossas famílias, dos nossos amigos, Deus, e eu te louvo muito por Cristo e por essa belíssima trindade que é Cristo, o Senhor e o Espírito Santo, Pai. Em nome dele que eu oro e te agradeço. Amém. E eu fico pensando, né, que o fato da gente estar aqui reunidas agora e o fato de nós estarmos assistindo esses vídeos e esse vídeo que eu estou fazendo, nós escolhemos estar aqui, né? É muito interessante as escolhas, mas a escolha mais importante que nós temos na nossa vida, e a coisa mais importante é a nossa vida espiritual, foi a escolha que Deus fez por nós, né? Então, lendo em Colossenses 3,12, a Bíblia diz assim: vocês são o povo de Deus, Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Isso é demais. Primeiro, Ele nos escolheu.
primeiro ele nos amou, desculpa, depois ele nos escolheu. E como podemos retribuir esse amor? E ele fala, revestindo-nos de misericórdia, de bondade, de humildade, delicadeza, paciência. Fácil, né? Nós diríamos hoje orgânico isso? Não, irmãs, não é fácil nos revestirmos de tudo isso. E eu sou muito grata, porque Deus pensa tão diferente de nós, né? O amor dele por nós é tão incondicional. Porque o meu pensamento sempre é quase o reverso disso, né? Eu sempre penso que a escolha e o amor, muitas vezes, vem de um procedimento de alguém, de uma maneira de agir, né? Então, se formos misericordiosas, se a pessoa for bondosa, paciente, eu posso amá-la e escolhê-la. Mas Deus não pensa dessa maneira. E isso é uma coisa que temos que ter muito gravado no nosso coração. É como Deus procede nas suas escolhas, né? Mas o que eu queria falar com vocês hoje, na verdade, e tem muito a ver com escolha, né? E vamos guardar essa palavrinha porque ela é muito especial. Foi uma experiência que eu vivi em fevereiro do ano passado, 2018, 19, estamos em 20, né? E foi uma experiência muito interessante. Eu fui fazer um curso de meditação num centro de meditação, e um curso que eram 10 dias em silêncio, 10 dias sem falar absolutamente nada. E como é que eu fui parar nesse curso? Bom, eu venho há alguns anos estudando um pouco mais profundamente sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma coisa que sempre aguça o meu pensamento, as minhas dúvidas. Nós falamos muito de Deus, falamos muito de Cristo, eles são muito palpáveis, né? De uma certa maneira. A gente pode ler os milagres de Cristo na Bíblia, a gente tem Deus como Criador, e a gente olha, por exemplo, o Rio de Janeiro, a gente vê a criação maravilhosa de Deus, né? Com essa geografia linda, mas o Espírito Santo sempre foi algo um pouco mais distante para mim, um pouco mais difícil do entendimento. E eu venho há alguns anos lendo alguns livros sobre o Espírito Santo, procurando alguns estudos, né? E no final de 2018 isso estava assim muito pulsante em mim. E eu, um dia, conversando com a Nina e falando um pouco, a gente já tinha tido uma experiência de estar num lugar para meditar e para fazer aulas de medicina Ayurveda, e ela me falou sobre esse curso de meditação que uns amigos tinham feito, que eram 10 dias em silêncio. Na hora me veio rápido o pensamento: caramba, 10 dias em silêncio, 10 dias fora da minha realidade, da minha rotina, 10 dias isolada dos amigos, da família, acho que é perfeito para o encontro com o Espírito Santo. E o que eu vi nesse momento? Eu vi algo chamado oportunidade. E a Bíblia diz em Efésios 5,16, os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. É isso, irmãs. Oportunidade. Acho que estamos vivendo hoje uma grande oportunidade, uma oportunidade de estarmos mais com as nossas famílias, de termos um pouco mais de tempo livre para dedicarmos algumas ligações com os amigos, para poder estarmos aqui gravando esse vídeo, que aliás é um grande desafio e tem sido para todas nós. A Laura até comentou isso no primeiro vídeo, né? Como tem sido desafiante, muitas de nós têm dado aulas online, tem sido realmente nossos cultos online, tem sido tudo muito desafiante, mas uma grande oportunidade também. E eu vi nesse convite da Nina uma grande oportunidade. Bom, é um curso gratuito, então tentamos fazer as inscrições para irmos em dezembro de 18, não conseguimos. E quando abriram as inscrições para fevereiro de 19, a Nina entrou
no site da inscrição 00:02 do dia que abria, conseguiu fazer as inscrições e 10 dias depois veio a inscrição dela como positiva, ela fez a inscrição, mas a minha não veio. Eu não tinha sido aceita no curso. Vou falar para vocês que eu fiquei muito decepcionada, fiquei bem frustrada. Mas como uma cristã madura, né, usei todos aqueles nossos argumentos que na verdade são reais, mas que existe um poder de convencimento pessoal, que eu falei, não, Deus não quer isso para mim agora, não é o meu momento. Quem sabe eu preciso estudar mais sobre o Espírito Santo, quem sabe não vai ser bom eu me afastar do trabalho. E coloquei aquele monte de respostas para poder acalmar o meu coração e minha mente. E fiquei tranquila. Falei, mas o dia vai chegar. Mas pasmem, irmãs, 15 dias antes da data de início do curso, recebo o meu e-mail e fui aceita. Uau! Sabe aquele frio assim que falei, não, era o momento. Amém! E junto com a inscrição vinha uma lista de coisas para você ler, de regras, normas, essas coisas que a gente recebe. E eu particularmente não gosto de ler todos esses detalhes, acho isso aí muito chato. E ao mesmo tempo eu também estava um pouco ansiosa assim, em querer logo fazer minha inscrição. Não estava muito afim de ler tudo aquilo, porque eu tinha já uma decisão no coração de fazer. E também porque a gente aprende as coisas com o tempo, né? E eu acho assim, ler manual é coisa de homem, pôr lixo pra fora é coisa de homem, né? As mulheres são um pouquinho mais imediatistas. Então eu logo assinei minha inscrição, li algumas coisas tal, mas assinei, mandei o papel de volta e tudo certo. No dia da viagem preparei a minha mala, uma mala bem enxutinha, mas coloquei 2 livros sobre o Espírito Santo, a minha Bíblia e meu caderno de anotações. E fomos. É muito interessante quando a gente chega num lugar que a gente não tem a menor ideia do que a gente vai encontrar, né? Era um lugar simples, mas bonito. E quando chegamos lá, eu recebi logo você recebe um pacotinho, você coloca seus documentos dentro, sua carteira, eles guardam no armário, você recebe uma pequena etiqueta e a minha dizia 1A. Então meu quarto era o quarto 1 e a minha cama era a cama A. Eu fui até o quarto 1, coloquei minhas coisas sobre a cama A, não encontrei ninguém no quarto no momento, fiquei no quarto separado da Nina, óbvio, né, que acho que eles prepararam isso para não ter realmente nenhum tipo de conversa, e subi para o jantar. E antes do jantar, foi lido minuciosamente toda aquela informação, aquele contratinho que eu não tinha lido. E uma das coisas que eles solicitavam era que você não lesse nada, não escrevesse nada nesse período de 10 dias, para não atrapalhar o processo de aprendizado da meditação. Uma outra coisa interessante, irmãs, é que eu olhei em toda a minha volta e achei muito bom, porque era um curso técnico, era uma técnica de meditação. Então nós não tínhamos nenhuma vela, nenhum incenso, nenhuma imagem, nada de cunho religioso ou espiritualista. Achei isso bem interessante também. E uma outra coisa que é interessante são os horários, né? Acordávamos às 4 da manhã, tínhamos 2 horas de meditação, café, 1 hora de descanso, mais 2, 3 horas de meditação, almoço, descanso, meditação, um pequeno jantar que se resumia em 2 frutas ou 2 bananas, uma banana e uma laranja, porque você não pode deixar o estômago muito cheio, porque não ajuda na meditação também. E depois voltávamos para a meditação, tínhamos uma aula extensa, sempre áudio, meditação de novo e camas 22 horas. Então vocês imaginam quantas horas por dia passava-se numa sala de meditação, sentados, sempre num lugar fixo para não ter alvoroço, de trocar de lugar, nada disso. Mas quantas horas? Umas 13 horas por dia? Onde eu podia
orar, onde eu podia ter esse meu encontro com o Espírito Santo, onde eu podia aquietar minha mente. Foi algo incrível, posso garantir para vocês que foi incrível. E foi incrível também as dores no corpo, de ficar tanto tempo sentada, mas foi tudo muito bem. Bom, uma outra coisa que eles falaram, que eu acho tão importante falar para vocês, que o silêncio não era só verbal. Eles pediam também para você não cruzar olhares, não falar com os olhos e não tocar em ninguém. Então, se você tivesse, por exemplo, na fila do almoço e a menina da frente, da sua frente, andasse, você não podia dar um toquinho na outra para ela andar, se ela estivesse distraída. Você tinha que ficar calmamente esperando ela perceber que ela poderia andar. Então, um exercício enorme de várias coisas, vários detalhes. Bom, eu fiz essa pequena explanação para vocês entenderem e captarem um pouco do que era o convívio lá, de como que nós tínhamos que esperar a atitude do outro sem ansiedade, sem manifestar nenhum tipo às vezes de angústia, né? Porque a gente fica angustiado que o outro não está fazendo alguma coisa, mas a gente tinha que o tempo todo esperar o outro fazer. Agora, o que é mais interessante de tudo isso? Não havia ninguém para limpar os banheiros, nada disso, nem para lavar a louça. Para cozinhar, isso tinha, nós recebíamos a comida no refeitório pronta. E vocês sabem, irmãs, nós éramos um grupo de 60 mulheres, algumas delas estavam separadas de nós porque eram senhoras ou porque estavam grávidas, então elas tinham um lugar próprio. Mas a maioria de nós, que eu calculo umas 50, estávamos dividindo um banheiro. Esse banheiro tinha 4 boxes de banho, 5 boxes com vaso sanitário e 4 pias. Era uma bancada longa com 4 cubas de pia. Nós não podíamos entrar com os nossos sapatos dentro desse banheiro. Tinha uma caixinha com várias havaianas que você poderia colocar para entrar. Ou você separava um sapato seu só para isso e deixava na porta, ou você entrava descalça no banheiro. Eu entrei muitas vezes descalça no banheiro. E todos os dias nós acordávamos todas praticamente no mesmo horário, e tinha esses intervalos durante o dia a gente usava para os banhos. E durante todo esse período, eu não encontrei nenhuma vez um fio de cabelo dentro da pia. E também não deixei nenhum fio de cabelo dentro da pia. Mas tudo nunca foi falado para nós. Tinham pequenas plaquinhas com pequenos recados. Quando o lixo do banheiro encher, leve ou jogue lá fora e traga de volta. Coisas pequenas, né? Coisas muito pequenas. Não esqueça a água ligada. Coisas muito pequenas. Mas tudo fluía perfeitamente. Todos sabiam todas sabiam que todas iriam utilizar aquele banheiro e todas cuidavam para que a próxima utilizasse bem, sem ninguém ter falado absolutamente nada. E o mesmo acontecia no refeitório. Todas lavavam sua própria louça quando terminavam de comer. Com o rabo do olho a gente olhava para ver se a pia estava vazia ou aguardávamos numa fila, ninguém falava nada. Nós andávamos num espaço que tinha de verde e ninguém sorria para ninguém. Era como se ninguém existisse. Todas usando o melhor possível do seu silêncio. Usando o melhor possível a oportunidade de estar naquele local. Mas lógico que tem uma escritura que me veio muito à mente durante todo o processo de aprendizado da meditação e do convívio, que foi em Filipenses 2, de 1 a 5, que a Bíblia fala: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor
e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receberem elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a você mesma. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. Bom, a primeira coisa que a Bíblia fala nesse versículo é que ele fala que por estarmos unidos com Cristo, nós somos fortes. Sem dúvida, irmãs, aconteceram algumas coisinhas durante a minha estadia lá. E uma delas foi a Nina, que veio conversar comigo dizendo no terceiro ou quarto dia que ela queria ir embora. Ela não estava curtindo, estava achando o processo um pouco forte, não estava achando bom para ela. E fomos pegas em flagrante, conversando as duas num cantinho, tomamos uma dura da chefe lá e aprendemos a lição de que não podia, a gente podia falar com a chefe se precisasse, com a mentora, mas com uma com a outra não podia. E sabe como é que é mãe e filha, né? Começa aquela historinha. Mas o que eu pensei e que eu queria falar para vocês é que Deus fala aqui que somos fortes. O fato da Nina querer ir embora, não necessariamente eu deveria ir embora. Eu, como mãe, vendo que minha filha queria ir embora, ou que havia algum sofrimento naquilo, eu poderia ir embora com ela, ou falar, não, vamos embora então. Mas eu precisava ser forte diante da oportunidade que eu estava tendo, de uma decisão que eu tomei. E às vezes a gente precisa aprender a calcular o quanto que a gente pode ajudar o outro ou não, e quanto é o momento da gente ceder ao outro ou não. E nessa quarentena que nós estamos vivendo, nós precisamos ser fortes. Porque muitos à nossa volta, a nossa família, alguns momentos vão esmorecer, vão se entristecer, vão se sentir aprisionados, que é normal, tolhidos. Mas nós precisamos ser fortes. Nós precisamos ser fortes porque nós estamos unidas com Cristo. Esse é um ponto que essa escritura me chamou muita atenção. A outra coisa que ele fala é que nós somos fortes, que o amor de Deus nos anima e que nós participamos do Espírito de Deus. Esse foi um outro ponto para mim bem impactante quando eu lembrei dessa escritura durante o retiro. Eu não posso me esquecer que o Espírito Santo é o meu ajudador. Cristo deixou e avisou que ia deixar um ajudador para cada uma de nós. Nosso consolador, nosso conselheiro. Então precisamos, nos momentos em que somos mais desafiadas, irmos em direção a Deus e pedir força no Espírito Santo. Pedimos que esse consolo, essa ajuda seja forte, que nos ajude a superar as dificuldades e os desafios que estamos vivendo naquele momento. Não foi fácil esse retiro. E aliás, vou contar para vocês uma coisa. As minhas amigas, quando souberam que eu ia, falaram assim, não vai aguentar. Já pensei, será que eu falo muito? Por que será que elas estão dizendo isso? É interessante as coisas, né, que vão acontecendo e que a gente vai tirando dessas experiências, né? Outra coisa que ele fala é que podemos nos manter animadas. O amor de Cristo nos anima. Vamos trazer alegria para o nosso convívio. Vamos trazer alegria para os que estão à nossa volta. Vamos animar uns aos outros. Sermos otimistas, proativas. Não ficarmos carrancudas, reclamando. Sabe, irmãs, muitas vezes eu, de rabo de olho, assim, eu olhava alguns rostinhos lá no curso e eu via, eu tinha a sensação, que eu não quero julgar, mas a sensação que eu tinha é que para algumas aquilo estava pesado. Eu não sei qual era a motivação que as levou para esse curso. Devia ter motivações diversas ali, né? Perdas,
poderia ter depressões, poderia ter buscas espirituais, como era o meu caso, mas poderiam ter situações das mais diferentes possíveis, mas eram muitos rostos mais para carrancudos, mais para sofrimento. Apesar de eu saber que estavam tendo algumas dores no corpo. Aliás, eu tomei 2 vezes o remedinho para relaxar o músculo, porque é puxado mesmo. Mas isso me chamou a atenção. O rosto carrancudo, ele leva o outro a ficar também meio carrancudo. Então, vamos tentar nos animar com Cristo. Outra coisa que ele fala é que se estamos unidos com Cristo, nós podemos. Então, nós podemos nos animar, nós podemos trabalhar mais, nós podemos nos encontrar, nós podemos estar aqui, nós podemos fazer os vídeos com muita dificuldade, mas nós podemos. Nós podemos nos reinventar a cada dia. A vida espiritual é dinâmica, ela está longe de ser estática. Por isso que quando a gente lê a Bíblia, às vezes a gente fala assim, uma escritura, a gente fala, nossa, mas eu não tinha percebido isso na outra vez que eu li essa escritura, porque ela é dinâmica, a vida espiritual. Vamos ser dinâmicas, irmãs, dinâmicas com Deus, aproveitar esse momento e usar ele muito para agradar quem está à nossa volta, mas principalmente para agradar o nosso querido Deus. E outra coisa que fala, terminando, é que nós temos que ter o mesmo modo de pensar que Cristo. E Cristo considerou o outro, né? Ele nos considerou. E isso eu via nesse banheiro, que estava sempre limpo. E que eu também limpava, eu também usava e limpava. Havia uma consideração de umas pelas outras. Era um momento bem interessante. E vocês sabem, irmãs, muitas delas lavavam uma camisetinha no tanque, penduravam uma roupa, porque acho que elas tinham necessidade de um movimento. E um dia até eu experimentei fazer isso, porque faz parte de nós mulheres o fazer também, né? Então era muito harmonioso tudo que acontecia ali, sem se falar, mas o coração e a mente trabalhando sempre, mas calma, uma mente calma. Aliás, essa era a palavra que sempre era dita quando entrávamos na sala de meditação. Acalmem a sua mente, mente tranquila. Isso que nós precisamos muitas vezes, irmãs, nos afastarmos um pouco e pensarmos em acalmarmos as nossas mentes e ter uma mente tranquila e lembrarmos como Cristo funcionava, como ele pensava, como ele agia. Ele se afastava, se acalmava, orava e retornava. Uma coisa incrível. Bom, mas o silêncio ia terminar. E quando soubemos que o silêncio ia acabar, foi numa noite anterior, disseram que nós iríamos acordar, tomar café, fazer nossas meditações e no almoço nós iríamos voltar a conversar. E iríamos embora no café da manhã do dia seguinte. Bom, fizemos toda essa dinâmica costumeira e quando tocaram o sino que terminou a meditação e era o horário do almoço, as mulheres foram saindo da sala de meditação. E olha, irmãs, em 30 segundos, era uma barulheira, um fala-fala, mas uma coisa de maluco, sabe aquela coisa que mulherada se encontra e todo mundo tem uma história para contar? Eu não consegui sair da sala de meditação e quando eu levantei os olhos, estava a Nina e mais 2 outras companheiras ali de curso. Nós não conseguimos sair de lá. Eu não tinha nada para falar, não tinha nada para conversar com ninguém. Nem por egoísmo, nem por nada disso, mas era uma sensação de plenitude, de oportunidade usufruída ao máximo, uma sensação de leveza, de mente calma. Não que eu não fosse voltar a falar, óbvio que iria e não demorou tanto assim, mas não naquela explosão em que aconteceu. Foi muito interessante. E depois de uma meia hora, nós
saímos da sala, as duas mulheres subiram, eu e a Nina ficamos um pouco na varanda conversando e estávamos tão plenas, tão felizes, tão tranquilas, e ficamos um tempo apreciando a criação de Deus nas plantas, no céu, algo assim, sabe, satisfeitas? Sabe quando você está satisfeita? Você está com o pote cheio, as lamparinas com reserva, algo tão incrível que aconteceu e tão interessante porque eu gosto muito de lembrar de Lucas 10, de Marta e de Maria. Marta e Maria receberam Cristo em casa e, sem dúvida, muitos afazeres, né? Se revelou naquele momento. Imagina você receber Cristo em casa, né? A gente recebe um amigo, a gente já quer deixar tudo em ordem, quer que ele goste do que a gente prepara, etc. Aquela agitação, né? Arruma antes, arruma durante. Mas sabe, irmãs, a gente também precisa, depois que a gente arruma tudo, prepara, na hora que os convidados chegam, na hora que a gente prepara algo para nossa família, a família senta para comer, a gente precisa sentar também. A gente também precisa ouvir as conversas, ver a carinha de quem convidamos ou de quem tem em volta de nós, apreciando o pão de queijo que a gente fez, ou o soufflé, ou a carninha que a gente preparou. Nós precisamos parar e aprender a apreciar também o momento em que a gente está vivendo. Acho que isso é algo que algumas vezes a ansiedade nos rouba. Eu vou falar com vocês com uma tranquilidade do mundo. Eu já fui muito ansiosa, hoje eu não sou não. Eu sou agitada, gosto de fazer, mas ansiosa não. Eu sento e aprecio a refeição. Eu apreciei com tranquilidade aquele final do curso. Saí da sala com calma, senti como estava a mente, como estava o coração. Apreciar é algo que Maria fez. Ela não só apreciou, porque Cristo fala assim no versículo 41, Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor de todas, e essa ninguém vai tomar dela. Irmãs, amigas, o que nós vamos levar, o que nós vamos apreciar após a quarentena? Como vai estar nossa mente, nosso coração? O que foi o aprendizado desse tempo todo? O que vamos levar na continuidade? Porque a quarentena vai acabar. O meu curso acabou. A gente não tem como evitar voltar a uma rotina normal. Nós vamos voltar. Mas nós precisamos voltar diferentes, eu acho. Nós temos falado em voltar diferentes. A humanidade tem falado isso. Mas falar, às vezes é fácil. Às vezes. Mas viver, ter o ser transformado, é algo um pouquinho mais profundo. Sabe, eu fiquei pensando naquelas mulheres que saíram conversando, falando, naquela agitação toda, e de maneira nenhuma quero fazer nenhum tipo de julgamento, mas só um pensamento que eu tive. Será que parte dessas mulheres que não estão agitadas, com tanta ansiedade de falar, né? E a voz era inclusive altas, assim, você vê que uma quer falar mais que a outra, né? Compartilhar, sei lá qual que era a ideia toda delas, porque eu estava lá quietinha. Será que elas viveram esses dias pensando, uau, amanhã eu tenho mais um dia para aproveitar esse curso, para aquietar minha mente? Ou será que elas pensavam, ufa, hoje foi menos um dia? Eu quero muito encorajar vocês a pensarem que essa quarentena que nós estamos vivendo, apesar de todos os desafios que estão em volta, que eu sei que são muitos,
São doenças, são perda de empregos, são angústias. Apesar de tudo isso, e por nós termos Cristo e podermos exercitar Filipenses, vamos pensar que cada dia tem sido não menos um, mas mais um. Vamos pensar que nós podemos escolher sempre pela melhor parte. Maria não usou só aquele momento para aprender aquilo e depois ela esqueceu? Com certeza não. Aquilo ficou incrustado no coração dela. Vamos aproveitar tudo isso para incrustar no nosso coração e na nossa mente mais de Deus, mais de Cristo, mais do Espírito. Somos o templo do Espírito. Vamos aproveitar esse momento para termos pequenas transformações hoje que podem gerar a cada dia grandes transformações em nós e ao nosso redor. Nunca vamos perder as oportunidades, principalmente quando elas são espirituais. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, estar conosco. Quero que vocês saibam que a gente está nos esforçando para trabalhar e trazer algo que alegre os corações de cada uma de nós. Amo vocês e continuem assistindo a gente toda terça-feira. Beijos!